Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10, versículo 37. Evangelho de Mateus 10, versículo 37. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Todos encontraram? Sim? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Palavras do nosso Deus. Digam todos, graças a Deus. Podem se assentar. Preste atenção aqui. O amor de um pai para com o filho. Olha para cá. Pode tirar o fundo um pouquinho, por favor? O amor de um pai para com o filho. O amor de uma mãe para com o filho. O amor de um filho para com a mãe. O amor de um filho para com o pai. É um amor muito forte. Muito forte. Eu tenho 4 filhos. Deus me deu 4 filhos homens. E eu amo os meus filhos com toda a força da minha alma. Com toda a força da minha alma. Com toda a força do meu ser. Faria e faço pelos meus filhos coisas que inúmeras vezes eu me coloquei diante dos problemas deles, dos sofrimentos deles, e sofri por eles esses sofrimentos. Eu me dou por eles. Eu acredito que aqui tem pai e tem mãe que também é assim. Sim ou não? A gente quase morre pelos filhos. Mas a Bíblia diz: aquele que não largar pai, não largar mãe, não largar filho, não é digno de mim, disse Jesus. Por mais que esse amor, por mais que essa ligação que nós temos com os nossos filhos sejam grandes, sejam fortes, ainda assim Jesus nos dá uma ordem: que aquele que não deixar filho, filha, pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. E aí a gente começa a analisar, fazer uma analogia. Por que Jesus disse isso? Por que parece Jesus ter sido tão duro com todos nós, sabendo de um sentimento tão forte que temos pelos nossos filhos, sabendo de um sentimento tão forte que temos por aqueles que nós temos como pai, mãe, que são nossa família carnal? Por que Jesus, sabendo desse sentimento tão forte, mesmo assim nos dá uma ordem para aquele que quer seguir a Ele, venha deixar filho, venha deixar pai, venha deixar mãe por causa dele? Por que é que Jesus fez isso? Por que é que Jesus parece ter sido tão duro com todos nós? Abandona seu filho, abandona seu pai, abandona sua mãe, abandona sua família, abandona aqueles que você ama, por amor de mim, disse ele. Parece ser uma maldade com o ser humano. Na verdade, é o amor de Jesus por todos nós. E você vai entender onde eu quero chegar. Jesus sabia que a única maneira de cuidar dos nossos é crendo nele. Vou fazer uma pergunta para o pai que está aqui, ou alguma mãe que está aqui. Se seu filho cai doente, você, pela sua força física,
pode curá-lo, não pode? Não. Se o seu filho estiver vivendo uma situação de morte, fase terminal, você pode levantá-lo, não pode? Mas Deus pode, mas Jesus pode. Se você ler comigo o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Existem muitas coisas que nos separam de Deus, existem muitas coisas que nos separam de Jesus. E por saber Jesus, por saber Deus, que só Ele pode nos manter de pé, é que Ele nunca e jamais permitiu que nós viéssemos colocar alguém ou outra coisa na frente dEle. Você está entendendo então por que Jesus disse: abandona pai, abandona mãe? Não é que você vai abandonar, mas é sim que você não vai permitir que eles entre você e Deus, na vida que você tem com Deus, na comunhão que você tem com Deus. Porque Jesus sabia e sabe que pode sim alguém da sua família tentar te atrapalhar nesta comunhão, que pode proteger a sua família, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele você é alguma coisa? Sua família é alguma coisa? Daí o motivo então de Jesus nos ensinar com tanta veemência que a gente precisa deixar aqueles que podem nos atrapalhar, por amor de nós mesmos e por amor desses ao qual nós amamos. Entenda, o único que pode cuidar deles é Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou dizendo: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida da minha mãe, cuida do meu pai, cuida daqueles que amo, porque só o Senhor pode, porque só o Senhor é Deus, é só o Senhor que vai fazer aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, o Senhor consegue, Pai. Quando eu vim para a obra, a minha família se levantou contra mim e disse assim: você está louco? Você está doido? Você vai deixar o dinheiro que você ganha aqui fora no mundo? Eu cantava no mundo secular, eu ganhava razoavelmente bem. E aí eles disseram para mim: você está saindo do certo para o duvidoso? Eu disse: a única dúvida que eu tenho é aqui no mundo, porque lá dentro, junto com Jesus, eu tenho certeza do que vai acontecer. Quem tem certeza do que vai acontecer na sua vida junto com Deus, bate palma e dá glória a Deus. Quem tem certeza que Deus é que te sustenta, fica de pé. Quem tem certeza que Deus é que te mantém de pé, quem tem certeza que Deus é que te dá saúde, que Deus é que te faz feliz, bata a palma e dê glória a Deus. Aleluia! Eu não abandono meu Deus por nada e nem por ninguém. Nem por nada e nem por ninguém. Já quiseram me afastar de Deus, irmão. Já quiseram fazer com que eu abandonasse o meu Deus. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei o quanto Ele é grande para me sustentar de pé. Quando nós falamos de primícias, irmão, você precisa entender o que é isso. É uma necessidade que eu preciso ter na minha vida. É uma necessidade que você tem na sua vida, de colocar Ele para sustentar você. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o seu vizinho: entenda a visão de Deus. Fala para o outro vizinho: entenda a visão de Deus. Aleluia. Pode sentar. Ninguém pode fazer por você ou por aqueles que você ama aquilo que Deus faz. Não é só questão de você receber um valor em dinheiro ou você ter um bem material, não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É pegar o meu filho, que eu amo tanto, dizer: Senhor, eu te coloquei em primeiro lugar, agora cuida também do meu filho, que eu sempre
amei tanto. É pegar a minha família que eu amo e dizer: Senhor, eu estou te colocando em primeiro lugar, agora cuida também da minha família. Porque a Bíblia diz que aos que o honram, Ele honrará. Quando o apóstolo fez analogia comigo na virada do ano, e ele colocou uma distância entre eu e ele, disse assim: a distância que eu tenho até o bispo Miguel Arcanjo, e do Miguel Arcanjo aonde eu estou, é a mesma. Ou seja, quando eu faço de Deus o sustentáculo da minha vida, ou o sustentar da minha vida, Deus também me sustenta. Quando eu honro a Deus, Deus me honra. 1 Coríntios 10:12, quem está com a Bíblia aí? Eu não posso correr o risco. Fala para o seu vizinho: eu não posso correr o risco. Você não falou direito, fala para ele: eu não posso correr o risco. Olha para cá. Quem já lavou casa com água e sabão? Hã? Eu também já. Aí você joga a água, joga o sabão e pode sair correndo, não pode? Uai, não, por quê? Escorrega e cai. Fala para o seu vizinho: eu não posso correr o risco. 1 Coríntios 10:12 está escrito: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quem é que te sustenta de pé? Quem é que sustenta a sua família de pé? Quem é que sustenta seus filhos? Quem é que sustenta a sua saúde? Que te dá paz? Que te dá alegria de viver? Então você não pode correr o risco de perder Deus para te sustentar. Você não pode correr o risco de perder o alicerce da sua vida. Você não pode correr o risco de perder a base da sua vida. Você não pode correr esse risco. Quer ver uma coisa? Quando eu não tenho uma base, quando eu não vivo Deus como base da minha vida, tudo se torna difícil. E aí é que essas dificuldades, quando vêm para a minha vida, elas conseguem me derrubar. São os vendavais da vida, as lutas da vida. Quem te garante que durante esse ano você não vai enfrentar nenhuma luta? Pergunta ao seu vizinho: se garante? Não. Pergunta o outro vizinho, talvez o outro vizinho consegue fazer isso. Fala para ele: você garante? Eu vou tomar uma água aqui enquanto vocês perguntam para o outro aí. Pergunta para o outro aí, vai. Tem alguém que garante aqui, não? Agora fala para o seu vizinho: mas Deus garante. Aleluia, glória a Deus. Ele garante. Ele garante. Ele garante. Ele garante. Ele garante que você não vai cair, que você não vai perder. Ele é o alicerce da nossa vida. Ele, somente Ele. Quando eu lembro e penso em primícias, eu tenho que entender a necessidade da primícia. Talvez você não tenha tido essa visão até agora, mas Deus hoje está abrindo os seus olhos para você enxergar o que você não estava enxergando. Primícia é dizer: Senhor, durante esse ano eu vou ter muito e eu não vou perder. Senhor, esse ano eu vou ter paz. Nós estamos no ano da paz, estamos no ano do descanso, mas ninguém vai roubar meu descanso. Senhor, esse ano eu vou prosperar, é o ano do dobro, mas ninguém vai tomar o que o Senhor vai me dar em dobro. Então você começa a fazer a analogia que está no livro do Evangelho de Mateus 7:24, ao qual Deus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Ela estava fundamentada sobre a rocha. Aleluia.
ela estava firmada sobre a rocha, ela estava firmada sobre Jesus. E quando nós andamos um pouquinho mais com a Bíblia, você vai entender que Jesus é pedra. E Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que foi esquecida. É sobre ele que nós construímos uma base ao qual ninguém consegue nos derrubar. Pergunta ao seu vizinho de novo, deixa ele aí bem com a certeza do que pode acontecer. Pergunta a ele: você pode se sustentar? Agora pergunta a ele: você pode sustentar a mim também? É porque às vezes ele pode, né? Aí também pode você, ajudar você também. Quem te garante que ninguém aqui vai enfrentar situações de luta durante esse ano? Todos nós vamos enfrentar, irmão. Ei, e nós estamos com o pé sobre a terra. Alguém disse para mim assim um dia: ô bispo, eu não quero mais enfrentar a luta. Eu olhei para ele e disse assim: pede Jesus para te levar para o céu. Porque enquanto estivermos com os pés sobre a terra, luta nós vamos ter. A única certeza que nós temos que vamos vencer é porque Deus é conosco. Porque o dia que Ele não for com você, você cai. O dia que Ele não for com você, você perde a luta, perde a batalha. E com certeza a construção da sua vida vai cair. Eu estou falando aqui com pessoas que já pensou em desistir. Eu estou falando aqui com pessoas que já pensaram em abandonar o barco. Eu estou falando aqui hoje com pessoas que já pensaram a largar Deus de lado. Se você fizer isso, você está fazendo a vontade de alguém que quer te derrubar. E ele sabe que ele só não conseguiu te derrubar até hoje porque quem te sustenta é Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Nós vivemos nesse mundo. E sabendo que o mundo é do maligno, ele vai fazer de tudo para nos derrubar. Você está entendendo a importância de você ter um alicerce firme, ter suas primícias no altar? Eu falei de família. A Bíblia nos conta sobre um homem que ele tinha que decidir entre Deus e o filho. Não estou falando de Deus, estou falando de Abraão, que teve que decidir entre Deus e o filho. Por amar o filho, ele poderia não ter entregado o filho a Deus. Por amar a Deus, ele não deixou o filho ficar entre Deus e a promessa de Deus. Entenda. Por amar o filho, ele poderia abandonar a Deus. Mas por amar a Deus, ele não permitiu que a promessa de Deus para ele ou para a família dele fosse impedida. Ele colocou Deus em primeiro lugar. O filho era importante, mas Deus disse assim: olha, eu quero seu filho. Nossa, já imaginou se Deus pedisse sua filha? Já imaginou se Deus pedisse seu filho? O que você iria fazer? Eu fico me perguntando se um dia Deus me pedir meus filhos. Acreditar em Deus é quando nós estamos no limite de nós mesmos. Porque acreditar em Deus de boca para fora, todo mundo acredita. Todo mundo confia. Acreditar em Deus é quando você está no limite do seu ser e você diz assim: Senhor, eu não vou dar conta disso. Agora é a hora de você acreditar e confiar. Então Deus chama Abraão. Gênesis 22. Já estou encerrando. Eu sei que ao perguntar isso para alguns irmãos aqui, você
foi lá atrás e ficou pensativo. Talvez Deus não tenha feito por você algo maior na sua vida, porque talvez você não tenha confiado tanto em Deus. Tem gente aqui que já questionou Deus demais. Tem gente aqui que já questionou Deus demais. O Espírito de Deus está falando comigo. Por que isso, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Para de questionar Deus. Deixa Deus agir na sua vida. É só confiar. Abraão poderia ter questionado a Deus: Senhor, por que meu filho? O Senhor me deu ele. Eu não tinha nenhum, o Senhor me deu na minha velhice. Ele poderia simplesmente questionar a Deus. Parece que não tinha nada a ver com o que Deus queria. Para Deus significava o quê? Significava a confiança de Abraão. Até onde você acredita em Deus? Uma irmã chegou no santuário essa semana. Ela disse: bispo, eu ganho 3 mil. Eu ganho 3 mil de salário. Olhei para ela, falei: dobra o joelho. Ela dobrou. Abri a Bíblia, ela colocou as mãos sobre as promessas de Deus. Perguntei para ela no ouvido dela: a senhora acredita nessas promessas que estão aqui diante da senhora? Ela disse: acredito. Eu falei para ela assim: a senhora pode não ter o que comer esse mês. A senhora pode não ter o que dar para os seus filhos esse mês. A senhora pode não ter condições para pagar seu salário, as suas compras do mês, suas dívidas. A senhora ainda assim acredita em Deus? Ela disse: bispo, eu acredito. Colocou a mão sobre o altar, a mesa do altar, a Bíblia. Quando foi sexta-feira, ela cumpriu com as primícias dela. Não foi nem hoje, ela cumpriu sexta-feira. Era o salário dela. Ela foi lá e recebeu e colocou no altar. No mesmo dia, Deus deu a ela o dobro que ela tinha colocado no altar. E não foi um dia depois, não, foi no mesmo dia. Você está entendendo que esse é o Deus que nós servimos e basta nós confiarmos nele? Deus não quer tirar nada de você. Ele quer te dar. Mas para ele nos dar alguma coisa, é preciso confiar nele. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Todas as vezes que Deus chamava Abraão, Abraão dizia: Senhor, eis-me aqui. Não houve uma vez sequer que Deus não tenha chamado Abraão, que Abraão não tenha dito: eis-me aqui. É mais ou menos assim: Senhor, eu estou pronto. O que é para fazer? Ele confiava tanto em Deus, ele acreditava tanto em Deus, que ele sabia que o que ele fizesse para Deus iria retornar sobre a vida dele. Só que eu acho que dessa vez ele não imaginava que Deus ia pedir o que ele pediu. Continuemos. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantando-se foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Até Moriá era uma viagem de 3 dias. Abraão, juntamente com 2 moços, servos de Abraão, e o filho, saem para cumprir o desígnio que Deus havia dado. 3 dias. Quando eles chegam próximo ao local, Abraão vê de longe o local. Estava chegando a hora de Abraão cumprir a palavra que ele deu a Deus.
Estava chegando o momento dele colocar no altar tudo que ele tinha. Tudo. Estava chegando o momento dele ser provado por Deus para ser aprovado por ele. Fala para o seu vizinho, Deus quer te provar, para te aprovar, com coisas grandes, que você nem imagina. Aleluia. Ele olha, vê de longe o local, se aproxima do local, o filho está do lado, os 2 servos também. O filho diz assim: pai, a lenha está aqui. Todas as vezes que eu vou com o senhor para algum holocausto, eu pego a lenha, está aqui a lenha. E o filho pergunta: mas aonde está o holocausto? Mal sabia o filho que o holocausto, o sacrifício, era ele mesmo. Continuemos. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele mais uma vez disse: Senhor, eis-me aqui. Acredito eu que dessa última vez Abraão deve ter dito para o Senhor: eis-me aqui, com muita tristeza na alma, com muita tristeza no coração, porque ele tinha que fazer e ele ia fazer confiando plenamente em Deus. Então o anjo bradou, dizendo: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Sabe por que Jesus não permitiu que nenhum dos nossos nos atrapalhasse? Porque é Ele quem sustenta todos eles. Por isso que Jesus disse que aquele que não abandona filho, pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus nunca foi e nunca será mau. Ele, na verdade, quer trazer para nós e fazer por nós o que eu e você não conseguimos fazer. Você está entendendo a visão da primícia? A necessidade da primícia? Fica de pé. Hoje de manhã, o primeiro a colocar as primícias no altar fui eu. Chamei a igreja e disse: olha, minhas primícias estão aqui. O que vai ser de mim esse mês, Ele sabe. Eu não quero nem saber. A minha vida já está na mão dEle. É Ele quem me sustenta. Será que você tem essa coragem? Será que você tem realmente essa coragem?